mais uma live aqui pela Animact Escola. E hoje falaremos sobre como evoluir mais rápido na carreira de animação. Então, é um assunto que todo mundo aí que está começando a estudar animação, que alguns até que já estão trabalhando no mercado, mas está se sentindo um pouco estagnado e gostaria de dar aí um upgrade na carreira, gostaria de dar mais um salto, né? Quais são os passos aí que são necessários a gente dar para a gente conseguir chegar nesse novo patamar? Então vamos lá, galera. Primeiramente, sobre o que significa evoluir na carreira de animador. Bom, primeiramente, gente, como eu disse, assim, a definição de sucesso ela é muito relativa, né? Então, eu tentei trazer alguns pontos aqui que fossem, de uma certa forma, abrangente, que contemplem, pelo menos, a relatividade da maioria das pessoas, né? Então, primeiramente, gente, a gente crescer na carreira, né? Como profissional, significa a gente poder trabalhar, no nosso caso, na nossa área, né? Em projetos maiores, de estúdios maiores, a gente ganhar reconhecimento no mercado e ter domínio técnico sobre a nossa área de atuação. Então, estou trazendo aqui como a evolução, né? Como a gente alcançando esse patamar confortável quando a gente consegue trabalhar em projetos grandes, de estúdios maiores, quando a gente consegue, eu estou falando da gente conseguir de fato, a gente ir atrás, buscar e conseguir, né? Quando a gente ganha reconhecimento do mercado e quando a gente tem domínio técnico sobre a nossa área de atuação. Quando a gente alcança esses pontos, de uma certa forma, a gente se sente mais confortável profissionalmente. A gente se sente mais realizado, tá bom? Então, do meu ponto de vista, quando eu falo aqui para vocês, né, evoluir na carreira como animador, eu estou falando sobre esses requisitos, tá bom? É... Agora, o desenvolvimento contínuo, como eu disse para vocês, né? Na área de artes de modo geral, artes visuais de modo geral, a gente sempre vai ter campo aí para crescimento e para estudo. A gente sempre vai necessitar de continuar estudando, né? É uma coisa que não se esgota, né? Mas é possível a gente continuar investindo, continuar estudando, mas já se sentir satisfeito com os resultados que a gente alcançou e está alcançando, né? Então, por isso, gente, é importante a gente se manter sempre se atualizando, sempre estudando, sempre acompanhando as tendências da indústria. Como eu disse para vocês, eu vou falar de um ponto de vista um pouco particular na nossa live de hoje. Vou trazer para vocês aqui algumas histórias, né? De forma bastante resumida, em relação à minha própria carreira, né? Coisas que eu fiz na minha carreira, aplicando as coisas que eu vou trazer para vocês aqui como ponto e que de fato me trouxeram um bom resultado. Então, como eu disse, eu olho para trás e naquela época era intuitivo, né? De uma certa forma era inconsciente, não tinha consciência do que era, do que eu estava fazendo muito bem, mas hoje eu consigo olhar para trás, eu consigo ver as coisas que eu fiz de forma inconsciente e que me trouxeram resultado. E hoje eu posso dizer que é um caminho ali que eu posso indicar para algumas pessoas se quiserem ter resultados semelhantes. Bom, vamos começar falando primeiramente, gente, sobre aperfeiçoamento técnico, né? Como que a gente alcança o aperfeiçoamento técnico, né, com o estudo e a prática constante? Essa que é a grande verdade, né? Então, só para vocês terem uma noção sobre essa questão do estudo e da prática constante. Lá no meu início de carreira, eu, é, com 17 anos de idade, eu entrei numa escola de desenho no interior de São Paulo, em Piracicaba. O nome dessa escola é Magno Arte. Vou citar o nome aqui porque eu estou falando bem. Magno Arte, né? O nome da escola de desenho, lá em Piracicaba. Hoje em dia o Magno tem outra escola que é a Viso Arte. Ela encontra-se em São Paulo. Vou fazer aqui um merchan aí pro Magno aí, que é gente boa. E tem uma parcela aí de contribuição na minha trajetória e no meu desenvolvimento.
Mas eu estou falando aqui sobre estudo e prática constante, né? Quando eu entrei nessa escola, o meu objetivo era estudar desenho por hobby. Eu nem imaginava que eu viraria um profissional da área de desenho. Eu sou de 80, isso aí era 97, então eu tinha 17 anos de idade. Mas receber elogios ali, né, de profissionais como o próprio Magno, do Sérgio também, que é um outro profissional que eu tenho muito carinho, que foi meu professor lá dentro do Magno, né? A escola é do Magno. Estudei com o Magno acho que uns 2 meses, depois o Magno me passou por Sérgio por causa do meu dia ali de estudo, que era um dia que era melhor estudar com. Não dava para estudar com o Magno, era só o Sérgio podia dar aula naquele dia. E assim eu segui ali dentro da escola do Magno, estudando com o Sérgio, que também hoje é dono de uma escola lá em Piracicaba, de uma outra escola, né? Que é a Grafite também. Eu citar nome aqui, fazer um merchan aí pro Sérgio também, que foi uma pessoa também que teve uma contribuição muito importante nessa minha fase inicial. Então, ouvir elogios desses profissionais contribuíram para eu perceber que aquilo que era um hobby, de repente poderia ser uma profissão. No primeiro momento, eu já tinha inclusive uma profissão, acho que eu já comentei isso aqui em outras lives. Eu tinha estudado caldeiraria no Senai e eu ia seguir a área metalúrgica. Morava no interior de São Paulo, Piracicaba, e no interior de São Paulo a área metalúrgica ela é muito forte. Então, pelo menos as pessoas ao meu redor, elas estavam de alguma maneira ligadas à indústria. No meu caso, eu já tinha ali a formação, fiz Senai 1 ano e meio, período integral, eu já era formado caldeireiro. Só estava esperando ali fazer 18 anos, pegar reservista, que aí facilitaria para eu conseguir ali o meu primeiro trabalho nesta área. E aí, nesse meio tempo, eu acabei. Meu pai me colocou numa escola de desenho. Mas isso, gente, fez toda a diferença na minha carreira como animador. Porque, como eu disse, eu entrei na escola, comecei a receber elogios. Mas será que foi somente receber elogios ali dos professores para despertar o olhar? Será que eu não fiz nada que contribuísse para o meu crescimento? Fiz também, né? Só para vocês terem noção, na escola, né, do Magno, o curso ele era um curso apostilado. Então, eu entrei na escola e recebi uma apostila, que era uma apostila ali equivalente a 1 ano de curso. E no intervalo de 2 meses, eu já tinha feito ali todos os exercícios da apostila. Então, isso aqui está relacionado com a prática constante. Então, no intervalo de 2 meses, eu já tinha feito 1 ano de curso, falando do material que tinha na apostila. E isso naturalmente contribuiu, essa prática constante contribuiu para que eu tivesse um salto rápido ali de qualidade e maturidade profissional. Então, eu segui ainda ali na escola do Magno por aproximadamente uns 2 anos e pouquinho. Mais de 2 anos, eu ainda segui ali na escola do Magno. Mas agora, já não era mais com o entendimento básico. Já era para me aprofundar em arte final, era para me aprofundar na época como ilustrador, mas o meu foco principal era ser animador. E na escola dele, infelizmente, não tinha nenhum profissional que dominasse a animação, então por esse motivo lá dentro eu não conseguiria estudar animação. Nesse momento, eu já via o desenho como uma possibilidade de fonte de renda. Então, se tiver alguém aqui na live, por exemplo, que vê o desenho como sonho, né, como algo muito distante, não sei se era não sei se era mais distante do que foi para mim, porque como eu disse, assim, não tinha ninguém ao meu redor que vivesse de arte e eu já estava já ali realmente encaminhado para ser um profissional da indústria e não um artista. Mas o fato de começar a me envolver com pessoas, estudar em lugares, ter a prática constante sobre aquela área em específico, foi me aproximando cada vez mais desse objetivo. E naturalmente, gente, que apesar de num primeiro momento o desenho ali não era para mim de uma certa forma, um objetivo, né, profissional, mas não demorou muito para se transformar, porque era um hobby, se era um hobby era algo que eu gostava muito. Não demorou muito para que eu começasse a desejar viver disso e trabalhar com isso. E aí eu fui para São Paulo, capital, né? Em São Paulo, capital, eu então estudei na escola HGN, existe até hoje, do Haroldo Guimarães, fazer merchan para o Haroldo também. Hoje estou bonzinho aí, estou dando aí os nomes aí das pessoas que de alguma maneira contribuíram, né, para que eu desse meus primeiros passos no mercado. Agora, de novo, sobre prática constante, tá, gente?
Eu chego na escola do Haroldo. Era uma escola que é, ele ensinava. O Haroldo ele estudou na Disney, né, na faculdade da Disney, na Cal Arts. É um bom desenhista, um bom profissional, tenho muito carinho por ele. A escola dele era uma escola que formava intervaladores e profissionais de arte final, de cleanup. Não era um curso aprofundado em animação, então você não ia sair dali como um animador, mas você sairia dali como um assistente de animação. Esse era o curso dele, né? Do Haroldo. E ali eu pego o curso do Haroldo, de novo, um curso apostilado. 6 meses de curso. A minha apostila para 6 meses de curso. E eu fiz em 3 semanas. Em 3 semanas eu já estava acabando ali todo o conteúdo do curso dele. Novamente, vocês estão vendo aqui a prática constante envolvida. E isso novamente abriu portas para mim. Porque o fato de eu ter feito toda essa prática e ter me dedicado ao máximo nessa fase inicial, fez com que ele percebesse que, no mínimo, eu era uma pessoa muito esforçada. No mínimo. Pô, esse cara é esforçado. Como é que o cara já acaba um curso de 6 meses em 3 semanas? Logo, sabe o que aconteceu? O Haroldo também tem um estúdio. Inclusive, ele já produziu muitos episódios aqui de série, né, para Disney, aqui no Brasil. Só que isso foi antes de eu entrar no mercado. Quando eu entrei no mercado, era a época das vacas magras. A animação tradicional ainda era forte, mas estava acabando. Aí, aqui no Brasil, pelo menos, ainda tinha. Publicidade era tudo tradicional, mas estava acabando. O 3D estava começando a começar. Estava começando a ganhar força. Tanto é que 2 anos e meio, 3 anos depois, a animação tradicional praticamente acabou de vez. E eu ainda fui até 2005, pegando os últimos projetos de animação tradicional, papel, tá? Tradicional que eu falo é papel. Não estou falando de animação digital frame a frame, não. A animação frame a frame, mas no papel. Ainda cheguei a pegar ali as últimas animações, tá? Tradicional no mercado. Bom, em resumo, gente, aqui eu estou falando só sobre a prática constante, o que ela me trouxe. Sabe o que aconteceu com 3 semanas? O Haroldo viu ali o meu desempenho, prática constante. Evanildo, você não gostaria de fazer parte aqui da minha equipe? Estou fazendo alguns vídeos institucionais. Nessa época ele não estava fazendo trabalho para a Disney, mas estava fazendo vídeos institucionais, também para o mercado de publicidade. E foi assim que eu comecei na área de animação. Perceberam a importância da prática constante? A prática constante no curso de animação me trouxe uma rápida evolução e me trouxe ali, a possibilidade de experimentar mais técnicas. A prática constante, quando eu comecei a estudar animação, me colocou rapidamente no mercado, antes de um mês de trabalho. Agora, se a pessoa tem a qualificação, ela consegue. Mas para a pessoa ter qualificação, ele tem que fazer parte dele. Isso está relacionado com a prática constante. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que eu fiz isso. Então, o caminho que eu direciono, por exemplo, aqui meus alunos, e estou direcionando também aqui a galera que está participando da nossa live, ele é um caminho pautado nessa experiência. O que eu fiz hoje em dia, olhando, né, com experiência, o que eu fiz lá no meu passado que me deu uma vantagem competitiva? Foram essas coisas, né? Então, vocês viram já o primeiro ponto, a prática constante, olha aonde ela pode nos levar, olha o que ela pode nos proporcionar, né? Mas não é só isso não, tá, gente? Olha só, análise crítica de trabalhos existentes. Então, peguei muita animação dos grandes animadores. O animador que mais me influenciou foi o Milt Call. Milt Call, ele está entre um dos Nine Old Men da Disney. Foi considerado como o Da Vinci da animação. O Milt Call foi o cara que mais me influenciou a entender a animação, a descobrir método e processo para se fazer animação. Então, foi por meio do estudo crítico e técnico das animações do Milt Call que eu fui entender como funcionava o processo de se animar. É óbvio que, como eu era autodidata, estava estudando ali sozinho, toda análise era sozinha, não tinha uma pessoa mais experiente me orientando nos estudos, eu demorei. Eu desenvolvi o entendimento com 5 anos de experiência. Até 5 anos bati muita cabeça, estudando, 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 até começar a desbloquear. Começou a desbloquear com 5 anos de experiência no mercado. E eu fui concluir o entendimento pleno com 8 anos totais de experiência. Foram 3 anos do início à conclusão do entendimento lógico para se fazer animação. E existe, hein, gente? Não se enganem, tá? Para você fazer uma boa animação, existe um caminho lógico. Eu costumo fazer como analogia
explicar esse caminho lógico, eu costumo usar como analogia uma montadora de veículos. A gente sabe que tem várias marcas, vários fabricantes. Mas se você visitar uma fábrica, uma montadora, uma loja, né, de veículos, o fabricante, né, o setor de montagem, você vai perceber que eles têm uma lógica muito parecida. As marcas são diferentes, as fábricas são diferentes, as máquinas que eles usam ali, né, no processo de automação, né, porque muita coisa é automatizada, também são máquinas diferentes, mas vocês vão perceber que existe uma lógica no processo de montar. Exemplo, o cara jamais vai colocar o motor no carro depois de ter colocado a lataria, a carcaça do carro, porque ele corre o risco de riscar, de danificar, de sujar. Ele jamais vai colocar o banco antes do chassi. Vai apoiar o banco aonde? Né? Eu poderia ficar aqui citando várias coisas que, de forma natural, a pessoa não precisa ser um engenheiro, né, mecânico ou algo do tipo, né? Não precisa ter experiência numa montadora de veículo para entender que tem coisas que são lógicas. Que se você não fizer esse antes daquele, você vai ter problemas. Você até pode conseguir fazer. Você pode colocar o motor depois de colocar a lataria? Pode. Você pode conseguir colocar o motor sem amassar a lataria, sem riscar, sem danificar? Até pode. Mas vamos ser sinceros, não vai ser o caminho mais prático. Não é verdade? Você até pode conseguir. É o que acontece com o autodidata, que não tem processo. Ele até pode conseguir fazer uma animação legal, mas o caminho da tentativa e erro, ele é mais doloroso. Ele custa mais energia e ele tem a tendência de te entregar o pior resultado. É natural isso. Por mais que você tenha feeling, aí você precisa de muito mais tempo para resolver problemas, né? Então, olha que eu estou falando aqui do cara que é experiente, eu não estou nem falando do cara que não é. O cara que é experiente, mas que não tem um processo lógico, e eu falo isso porque até o meu quinto ano era assim que eu animava, eu sei exatamente o que é esse cara, você sofre muito mais, você demora mais para fazer. Você pode até ter feeling para arrumar, mas dizer que você vai ter muito mais dificuldade, vai. Entenderam? Então, tudo isso vem pela falta de um processo lógico. Então, a animação exige e tem sim um processo lógico. Podem acreditar nisso, né? E é sobre esse processo, por exemplo, que eu costumo conversar, que eu costumo ensinar. Foi esse processo que eu desenvolvi, por exemplo. Mas da onde veio o entendimento para esse processo? Como eu disse, no meu caso, foram 8 anos no total. Hoje, o que meus alunos aprendem em um ano, eu levei 8 anos para ter como entendimento pleno, né? E o entendimento desse processo, para mim, veio na análise crítica de trabalhos existentes. Galera, isso não quer dizer que eu fiquei 8 anos fazendo um trabalho muito ruim até de repente ficar bom. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que no final de 8 anos eu tive um entendimento pleno. No início ali do meu quinto ano, né, de experiência, eu comecei a desbloquear para o entendimento de uma metodologia graças a essa análise crítica. Mas é óbvio que até esse quinto ano eu já vinha numa crescente de evolução por causa do estudo prático, da prática constante, né, de estudo e da análise crítica de trabalhos existentes. Tá bom? Aí talvez vocês perguntem, por que multicall? Eu estou sendo bem específico aqui, né? Em falar diretamente a fonte, né? Quem foi que me ajudou? Multicall. Talvez vocês perguntem, mas por que Multicall? Surgiu esse nome do nada? Não. Eu tinha animadores ao meu redor, de uma certa forma, eu fui privilegiado nesse sentido. Eu comecei numa época em que eu tinha ao meu redor profissionais de alto nível, animadores com experiência internacional. Então, como eu disse, eu comecei num estúdio em que o dono do estúdio tinha estudado na faculdade da Disney. Ele tinha trabalhado como assistente na Pequena Sereia, Aristogatas. Aristogatas? Se eu não me engano, é Aristogatas, agora deu um branco aqui. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele trabalha. Bom, que ele trabalha na Pequena Sereia, eu tenho certeza. Aristogatas, eu estou meio na dúvida. Mas, de qualquer maneira, ele trabalhou em alguns filmes da Disney. Não foi só Pequena Sereia. Né? Era um profissional que tem um conhecimento do processo interno, por exemplo, da Disney, que a gente sabe que foi quem influenciou a qualidade máxima da animação no mercado, por mais que hoje a gente tenha estilos como a animação japonesa e outros diversos aí, mas a Disney influenciou toda essa galera. Né? Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que até mesmo a animação japonesa teve influência do que a Disney vinha desenvolvendo de estudos. Tá? Bom, eu tive também ao meu redor outros profissionais que tiveram experiência trabalhando na Fox,
e outros estúdios na Irlanda, uma galera que tem experiência trabalhando na Disney. E aí eu descobri que um dos animadores que eu tinha acabado de conhecer naquele período, vou citar nomes aqui porque é uma galera que vale a pena a gente falar, Sandro Cleuso. Eu tinha acabado de conhecer o Sandro Cleuso. Antes dele, eu já conhecia ali o Hugo Takahashi e o Hélio Takahashi, que eu considero os dois como mestres, sou muito gratos a eles. Foram eles que me trouxeram para esse ambiente, né, de profissionais de alto nível. Depois que o Hélio passou lá na HGN, o estúdio que eu trabalhava, e me apresentou para essa galera, né? E o Hélio acabou seguindo carreira aí como diretor de animação 3D na Vetor Zero. Ficou muito tempo lá e hoje em dia faz trabalho aí para estúdios internacionais, mas ele já tinha nível internacional. Quando eu conheci ele, ele tinha voltado para o Brasil. Então vocês vão ver que eu, de uma certa forma, graças a Deus, acabei entrando no meio ali de profissionais de altíssimo nível. Isso com certeza me influenciou muito. Pô, você olhar para o lado e você ter animadores do nível James Baxter, do nível é, Glen Keane, né? Uma galera de nível top, né? Então, para mim, pelo menos, eles eram desse nível. Aí daqui a pouco eu conheço o Sandro Cleuso. E aí eu descobri que o Sandro Cleuso, ele era muito fã do Multicall. E eu, quando eu vi o Sandro, eu falei, cara, o Sandro, assim, para mim, pelo menos na minha opinião, o melhor animador brasileiro que existe. O melhor animador brasileiro. A gente tem muitos animadores muito bons, mas assim, do meu ponto de vista, quando eu vi o Sandro, eu falei, caramba, esse cara tá no nível muito acima. A prova disso é que o Sandro, ele, na Disney, ele foi supervisor de animação em longas metragens como Nem Que a Vaca Tussa, Nova Onda do Imperador, e foi líder animator, né? Ele é responsável por todos os personagens secundários da Nova Onda do Imperador e é uma animação de altíssimo nível. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí eu descubro a influência do Sandro. Aí eu falei, cara, se o Sandro tem esse nível e o Sandro ele é influenciado por esse animador, Multicall, por que que eu não vou estudar esse animador? E aí eu comecei essa trajetória também. Né? Então até aqui eu já falei para vocês, né, sobre a importância da prática constante, da análise crítica. Aí foi aí que eu comecei a estudar a fundo a animação do Multicall. Foi a partir desse momento, né? E isso naturalmente me trouxe resultados, tá bom? É muito importante, gente, nesse processo de evolução, para você evoluir mais rápido, você submeter o seu trabalho para feedback e você naturalmente tem que fazer uma autoavaliação. Quando necessário jogar fora e fazer de novo, jogue fora e faça de novo, né? Mas eu busquei muito feedback desses colegas também. Eu fazia animação, apresentava para eles, pedia opinião deles. Isso era constante. Então vamos lá. Prática de estudo, né, constante, análise crítica de trabalhos existentes e buscar feedback de profissionais melhores que a gente.